A gente está começando agora uma série que eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou visitar vários arquitetos super profissionais de destaque aqui de Belo Horizonte. A minha ideia é saber deles como foi o início da vida profissional. Então fica aí, vem com a gente que tem muita coisa legal. Turma, esse é o primeiro vídeo dessa série e eu tô aqui na Boti Arquitetura, o escritório da arquiteta Natália Botelho. Natália. Oi. Muito obrigada. Obrigada por me receber. Eu sei que é difícil, né, parar assim essa rotina tão louca nossa para me receber. Mas é porque eu tenho uma série de perguntas, uma série de dúvidas que eu trago dos meus alunos, tanto da Desenhar quanto da faculdade. Eles têm muita vontade de entender como que os profissionais entraram nessa vida profissional, né? Como que começou? E é isso que eu queria te perguntar, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço. Acho que quando eu me formei, há 15 anos atrás, um pouco mais de 15, não existia nada disso, né? Então, assim, teria sido um pouco mais fácil a gente ter algumas informações, que acho que é algo do que vai sair daqui, para poder transmitir, né? Então, assim, muitas coisas que eu gostaria de ter ficado sabendo lá atrás, que não existia, ninguém falava, né? As coisas não aconteciam. Eu acho isso muito legal, porque é isso que eu quero, assim, eu queria que na minha época alguém tivesse falado. Exatamente. Por quê? Por que não foi um pouquinho mais fácil, né? Por que a gente não trocou experiência, né? Então, acho que vai ser ótimo, é um prazer também. Legal. Antes de você me falar como que foi logo que você formou, eu queria saber antes, a Natália de antes, assim, você é artista, né? Eu percebo que você é artista, depois você me conta isso, mas assim, você criança, adolescente, você já tinha ideia de ir para arquitetura, teve dúvida? Como é que surgiu isso? Vou fazer um resumão. É isso. Eu sempre gostei de desenhar, mas eu desenhava assim, minha mãe guardou ainda bem os desenhos, eu desenhava, pegava revistinha em quadrinhos e eu saía olhando aquilo e desenhando à mão as coisas que eu via, o Mickey, o Cebolinha, e aí eu ficava desenhando, eu gostava, sempre gostei assim, desde criança. Mas eu nem sabia que era arquitetura. Exatamente. Não, eu não tinha nada. Meu pai, eu sou filha de professora primária, minha mãe, meu pai é contador, então eu nunca vivi nesse mundo. Então, como que eu vim parar nele, né? Eu era bailarina clássica, eu era solista da SESI Minas, eu fui bailarina dos 4 aos 19 anos. E aí eu parei de uma forma drástica, exatamente quando eu entrei para a faculdade. Quando eu estava fazendo, chegou ali no terceiro ano, ali aquele momento de escolha, de segundo para o terceiro ano, né? Começou a escola, né? Naquele negócio, o que você vai fazer, o que você vai fazer. Eu não tinha nem noção, eu não queria saber, porque eu queria ser bailarina. Eu queria ser bailarina. O meu professor falou que... Só que eu gostava do balé clássico, né? E antigamente, na minha época, não tinha o peso do balé clássico que tem hoje. Hoje a gente tem um Bolshoi lá no sul e tal. Antigamente não tinha nada disso. Aqui a gente ia para a Fundação Clóvis Salgado, que é o Palácio das Artes, ou sair para fora do país. Quem queria dança clássica, né? E foi isso que falaram pra mim, assim, você tem potencial pra ser o que você quer, pra ser bailarina, mas você vai ficar um pouco mais contida aqui e vai pro Palácio das Artes, ou você tem que ir pra fora. Meus pais não tinham condições financeiras de me mandar pra fora do país. E eu aceito a realidade, sempre fui uma pessoa que aceitou a realidade bem, assim, mas eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, tudo que eu sempre fiz, assim. Então, a dança clássica, ela te exige muito isso, né? Então, eu falei, vou fazer arquitetura e vou largar a dança. E aí você largou, né? Larguei. No dia que eu fiz vestibular, no final, né, quando eu acabei o terceiro ano, não passei, não estudei, fiz questão de não estudar, não queria passar, não queria passar. Eu tava no auge, assim, sabe? Não queria passar, não estudei e tal. E aí entrei pro cursinho, continuei lá com a companhia, né? E a gente viajava muito e tal. E aí chegou o vestibular do meio do ano, eu continuei não estudando, mas eu ia pro cursinho, eu não queria, entendeu? E aí
na época do vestibular eu estava numa semana de apresentações diárias, foram 7 dias de apresentações diárias no SESI Minas. Eu fazia vestibular, ia pra lá, dançava e tal. No dia que saiu o resultado, eu fui com a minha mãe lá na PUC. E aí fui lá, enfiei no meio da galera, né? Passei o dedinho assim, já virei chorando. Aí a minha mãe chegou e falou assim, não passou, né, filha, não preocupa, não tem problema, você faz no final do ano de novo, não, eu passei. Não tem problema. Não, eu passei, mãe, eu passei, agora eu não quero e tal. Eu chorei 2 dias. Doido, né? Gente, pra você ver. Chorei 2 dias. Isso foi no fim de semana e aí na segunda-feira eu fui lá conversar lá na SESI Minas e falei que eu tava saindo. E aí como é que foi a Natália estudante? Pois é, aí eu comecei a faculdade e eu apaixonei com arquitetura, foi assim, a salvação. E foi a primeira vista? A primeira vista. Eu apaixonei com arquitetura desde o início, então isso me deu um alívio muito grande. Foi uma aluna do jeito que você queria ser? Fui. 100%? Fui. Ah, que legal. E aí me deu um alívio muito grande, porque eu me apaixonei com o curso de cara, então eu não fiquei assim frustrada, tipo, aquela lamentação e tal, não. E aí eu entrei de cabeça. Porque é o que transparece Natália profissional. Eu não consigo imaginar a Natália mais ou menos lá na faculdade. Mas é isso, né? Acho que assim, é o que tá mesmo na essência da gente, né? Então eu acho que transparece. E você aproveitou sua época de estudante, assim, fez estágios? Primeiro período não tem jeito, mas já no segundo período eu comecei e nunca mais parei. Legal. Bacana. No segundo período. No segundo período, na verdade, eu fui ser monitora. Foi que eu arrumei dentro da faculdade, eu fui ser monitora. De quem? Só por curiosidade. Nossa, eu tava com medo dessa pergunta. Acabei de me arrepender de ter contado isso. Nossa, eu nem sei se você teve sala, você fez aonde? Eu fiz federal. C++. Programação. Você acredita? A gente tira essa parte. Olha que cabeção. Olha que cabeção. Eu perguntei, sabe o que eu achei que ela ia responder? Plástica. Não. Desenho à mão livre. Eu fui ser monitora de programação de programa. Olha que doido. Maluco. Não, e ser monitor é um ótimo início, né? Assim, a gente faz muito contato com o professor, né? Acho que vira um networking bem legal. Foi interessante. E já lá na faculdade, uma coisa que eu falo muito com os alunos, assim, para fazer coisas além da faculdade, não só estudar e fazer estágio, mas assim, ir em mostra, ir em exposição, viajar. Muito importante, né? É muito importante. Eu demorei para fazer isso. É uma das coisas que hoje, lógico, 15 anos depois, com a bagagem, a carga, que era uma coisa que alguém poderia ter falado pra mim. Eu comecei a fazer isso depois do 6º período. Então, assim, nos encontros de arquitetura e participar das oficinas e tal, eu demorei. Então, assim, eu passei 6 meses em estágio. E fazendo tudo do curso, assim, muito intenso, me jogando mesmo, assim. Mas essas coisas eu comecei um pouco tarde, mas comecei. Esse período tá ótimo, mas fiz, né? Mas eu ainda poderia ter sido antecipado. Então, acho isso muito importante. Era uma das coisas que alguém podia ter me dado um empurrãozinho, sabe? E logo que você formou, como é que foi, assim? Formou, bateu o desespero ou foi uma coisa natural, já estava encaminhado? Como é que foi o momento? Eu abri escritório. Logo que você formou? No 9º período. Então foi natural, né? Porque no 10º você já estava com o escritório. É porque eu tô na saga do formei e agora. Eu quero trazer várias... Porque cada um tem uma história, né? Acontece de várias formas diferentes e a gente tem que entender isso. Eu tinha uma certeza muito grande que eu queria ser dona do meu negócio. Você queria empreender, que também é outra coisa que eu falo. Não é obrigatório, né? Não, de forma Pode alguma. formar e ser um excelente funcionário. Tá cheio de escritório bacana aí, precisando de mão de obra boa. O mercado precisa disso. O mercado tá precisando de gente boa, né? Mas você tinha certeza que você queria empreender? Tinha. Sabe aquela pessoa que sempre teve no colégio ou na faculdade que vendia brigadeiro? Vendia bijuteria? Eu era assim. Então, desde o colégio, lá com 17 anos, eu já vendia brigadeiro para ter meu próprio dinheiro. Eu sempre quis minha independência financeira muito cedo, desde muito cedo mesmo. Acho porque eu comecei a viajar sozinha. Eu comecei a competir com o balé com 9 anos.
a saber lidar com o meu próprio dinheiro, longe da minha família. Você profissionaliza muito cedo, né? Muito cedo. Então, acho que isso foi uma coisa natural. Então, eu sempre vendi brigadeiro, ela fazia bijuteria, até óculos eu vendi, gente. Sanduíche natural. Então, é uma coisa foi natural pra mim. Então, no 9º período, final do 8º, 9º período, eu dividi... Meu pai é contador, tá? Eu dividi a sala, peguei 1/3 da sala do escritório do meu pai, não tinha nada a ver com arquitetura, e fiz meu canto lá. Lógico, não podia projetar, mas o que eu podia fazer? Eu dava aula de AutoCAD. Ah, muito bem. Eu comecei a fazer 3D pra fora. Isso aí. E como que eu consegui de cliente? Batendo na porta. É isso, ó, legal. Então os primeiros clientes foram assim, você foi atrás, capitando. Eu fui atrás, capitando. Você pega, vai em gente da família mesmo que tem um negócio, aí você fala, olha, você mostra, eu tô fazendo, olha o trabalho que eu faço, eu consigo fazer um 3D assim, se você precisar de alguma coisa. Então, é batendo e falando do que você faz. E Natália, quais foram as maiores dificuldades, seus maiores medos nesse momento? De não ter cliente no dia seguinte, né? Então, esse era o meu maior medo, pânico. Então, assim, é normal, todo mundo passa por isso. E encarar, eu acho que ia fazer, como que eu ia superando isso todo dia, ter certeza que eu estava fazendo o que eu tinha para fazer, que eu estava fazendo muito bem feito. É uma confiança em você mesma, né? Sempre. Que você estava fazendo o melhor que você podia fazer. O melhor que eu podia fazer. Então, que aquilo me traria resultados. Então, mas a insegurança, ela existia mesmo, e é normal. Existe, né? Existe. Para quem quer empreender, quem tem essa alma empreendedora, tem que saber que a questão do estômago você vai ter que lidar pro resto da sua vida profissional. Exatamente. Não é porque hoje eu tô aonde eu estou que eu também não tenho, né? Às vezes bate uma insegurança. O frio na barriga a gente tem pra sempre, claro, né? A gente tá inserido num cenário econômico, então assim, tudo acontece, né? Então, e só que em outras escalas. Então isso é saber que você tem que saber levar isso daí. Isso aí vai ser uma coisa que vai conviver com você. Tem outra coisa que os alunos sempre colocam que é de uma ansiedade enorme, assim. Que é quanto tempo aí que você abriu o seu escritório, nessa persistência, que você começa a falar assim, agora eu tô começando a ganhar dinheiro, tô começando a ter lucro. Quanto tempo? Você consegue mensurar isso mais ou menos? Consigo. Quando que eu comecei a ter lucro líquido? Com 10 anos de profissão. 10 anos de profissão. Eu já tive só um parênteses, assim, eu já tive uma chefe que ela sempre falava, Juliana, tudo começa depois de 5 anos. 5 anos é você começar a entender onde você tá. O que você tá fazendo. Depois e 10 é marcante, assim, que agora a gente começou a amadurecer. Exato. Né? E 10 anos. 10 anos. Então, uma década, é tempo pra caramba. Gente, paciência, vivam o que vocês têm pra viver, fazendo o melhor que vocês têm, sempre buscando o que vocês gostam de fazer. Eu acho que talvez a gente fale um pouquinho sobre isso ainda. Mas assim, você ser você, não ter medo de te escutar. Desligar um pouco dos seus concorrentes. Para de ver o que as pessoas estão fazendo. Escuta a sua pulguinha atrás da orelha, porque é ela que tem 100% de razão. Sempre. Então, assim, é isso que vai te levar pro seu... Perfeito. Talvez fazer você pular acelerar um pouquinho isso. Mas assim... Paciência. E são 10 anos de trabalho pesado, né? 10 anos esperando. Pesadíssimo, de correr muito atrás e de saber aprender com os erros. E você fala, tô trabalhando, não tô ganhando dinheiro, mas eu tô trabalhando porque eu vou conseguir. Mas eu vou chegar lá, mas eu vou chegar lá, eu quero, eu vou persistir. A gente, tudo é assim, com a gente não é diferente. Comércio tem que persistir, eles têm um outro time, né? Então, assim, se você pode conversar com qualquer pessoa que abre uma loja, eles sabem que ali tem uns 2 anos que eles vão segurar a onda. Para eles é menos tempo, mas assim, tem aquele tempo mínimo. Então é paciência. Paciência e persistência. Se realmente é isso que a pessoa quer. É isso mesmo, né? Excelente. Gente, esse papo tá tão bom que isso era pra ser um vídeo, mas vai virar 2. No próximo eu quero saber da Natália atual, hoje em dia, como que tá a Botia Arquitetura.
Natália, outra coisa que eu quero muito saber. Como que é a sua equipe, assim? Você tem estagiário, só trabalha com profissional? E como que é a dinâmica do trabalho aqui dentro? Como que funciona? Sim. Como que você escolhe seus estagiários? Como é que funciona isso? Meu escritório é um escritório boutique. Você está se posicionando como um escritório Eu boutique? estou me posicionando como escritório Quando eu entrei boutique. aqui foi exatamente o que eu senti e comentei, Ai, assim. que Porque legal. parece que é uma experiência.